Bem-vindos a mais uma entrevista do jornal A Voz de Trás-os-Montes, que hoje tem como convidado Fontainhas Fernandes, reitor da UTAD. Depois de 2 anos consecutivos à frente da Academia de Transmontana, está de saída. Senhor reitor, muito obrigada por ter vindo aqui ao jornal A Voz de Trás-os-Montes. Entrou para a reitoria num momento difícil com a Troika em Portugal, sai num momento ainda mais difícil com a pandemia. Que herança fica para o seu sucessor? Em primeiro lugar, agradecer à Voz de Trás-os-Montes, que tem sido o órgão de maior abrangência regional e que tem tido um forte compromisso com a região, e portanto eu queria deixar aqui uma palavra de agradecimento e a forma como tem tratado a Universidade durante estes anos. Efetivamente, entrei em 2013, no auge da Troika, em que as instituições tinham sido alvo de uma redução do orçamento de Estado bastante acentuada. Existia, desde 2010 até 2013, estava a existir uma redução do orçamento de Estado e, por outro lado, ainda existiam questões complementares como as cativações. A Universidade, numa situação muito difícil, também com uma trajetória de perda de estudantes e com um baixo desempenho em termos de atração de fundos comunitários, estando nós já no final de um quadro comunitário, foram tempos bastante difíceis, mas que a Academia conseguiu inverter. E neste momento, em termos de balanço, o que é que eu lhe deixava? 2 notas. Primeiro, a primeira seria a grande visibilidade e notoriedade que a Universidade ganhou, quer a nível nacional, quer da região. A segunda questão seria a forte política de ação social, investir nos estudantes, nas pessoas. A forte visibilidade e notoriedade que teve traduziu-se em quê? Um aumento de estudantes. Nós, desde 2010, vínhamos perdendo até 2014 estudantes anualmente e a partir daí invertemos e neste momento é a instituição do interior que atrai maior número de alunos no concurso nacional de acesso e em primeira opção, ou seja, alunos que querem vir, que escolhem em primeiro lugar a universidade. Isto é que são indicadores de atratividade. A par disso, aumentou a atração de fundos comunitários. Estamos a falar na duplicação de fundos e hoje representamos cerca de 15% dos fundos comunitários do PO Norte, fundos esses que permitiram aumentar, do Norte 2020, que traduziram-se no aumento da produtividade científica, e a prova disso é que os centros de investigação da Universidade foram agora recentemente avaliados e, graças ao aumento da produtividade, o futuro reitor vai ter 5 vezes mais de financiamento por ano relativamente a quando eu entrei. 5 vezes mais de financiamento para desenvolver a sua atividade de investigação. Do ponto de vista da ação social, esta tinha que ser uma das apostas e terá que continuar a ser. A UTAD, 70% da sua população académica é de fora de Vila Real e é a instituição do país que tem maior número de bolseiros. Nós, neste momento, somos os serviços de ação social que têm melhor desempenho a nível nacional, têm maior número de bolseiros. E o que é que significa? Nós atraímos em bolsas de famílias de um estrato socioeconómico mais baixo e é preciso apoiá-los. Por isso, a ação social tem que ser um eixo forte. Saio com o Covid. O ano mais difícil foi o ano passado, quando fomos confrontados em março com a situação. As universidades responderam bem. Existem inquéritos em permanência por parte da UTAD aos estudantes e estamos a tentar evitar o maior problema aqui, é o abandono escolar, mas neste momento abrem-se enormes oportunidades para as instituições de ensino superior. Desde logo o Plano de Recuperação e Resiliência da Economia, que prevê alguns eixos ligados às instituições de ensino superior. Desde logo o Portugal 2030, que está em negociações, e estamos a falar no Horizonte Europa, no maior programa de investigação da Europa, onde os países têm que atrair dinheiro e Portugal tem vindo a aumentar o seu desempenho, que permitirá atrair. A nota que deixava de uma instituição situada numa zona que eles consideram um território desafiante, conseguimos um campus, que é o primeiro campus português, que a nível internacional tem o reconhecimento como ecocampus, onde se praticam as boas práticas ambientais. Esta marca, este label, é fundamental para os próximos desafios da União Europeia. Sr. Reitor, no ano passado esteve aqui comigo, disse-me que a pandemia tinha trazido um prejuízo de cerca de 1 milhão de euros à instituição, que estava a atravessar dificuldades sérias.
Como é que está neste momento a situação financeira da instituição? A Universidade, eu há um ano fiz as previsões que apontaria para cerca de uma redução da receita na ação social e, pelos motivos que expliquei anteriormente, de 1 milhão de euros. Esses números confirmam-se. Houve uma forte redução. Também devo dizer que não houve compensação no caso das universidades por parte do Estado, não houve apoios para a Covid. Todos os sistemas, o aumento da despesa que tivemos devido ao novo sistema, às medidas higieno-sanitárias, todo o trabalho de responsabilidade social que temos vindo a fazer, como sabe, de mais bolsas, mas também centros de estágio, instalamos centros de estágio, apoiamos as populações e a sociedade. O próprio Centro de Acolhimento Temporário foi instalado nas instalações do CIFOP para servir a população. Todos esses aumentos de despesas não foram compensados pelo Estado. E devo dizer que irei apresentar no final de março, quando as eleições, o relatório de contas relativo a 2020 e a situação da Universidade do ponto de vista financeiro é estável. Portanto, as contas ficam equilibradas e com uma carteira de projetos de cerca de 18 milhões para executar em 2021. Estamos a falar do maior orçamento de sempre da Universidade, 64 milhões, sendo 10 milhões em propinas e receitas próprias, e estamos a falar em 18 milhões e meio de fundos europeus e iremos apresentar brevemente mais projetos aprovados de grande dimensão para o futuro da UTAD. Projetos desafiantes, mas de grande dimensão. Dos 64 milhões de orçamento, qual é a comparticipação do Estado? 55%. E onde é que a UTAD consegue arranjar? A UTAD tradicionalmente era uma instituição que tinha o orçamento do Estado representava mais de 80%. E neste momento está junto do grupo das universidades que está próximo dos 50%. Estamos a falar de 55%. Ou seja, metade do seu orçamento quadro é de receitas próprias, poderia até aderir futuramente ao regime fundacional de direito privado. Deve-se não só ao aumento de estudantes e que há aumento de propinas, embora a receita se fosse mais elevada, se tivéssemos mantido a propina no valor de 1.000 euros, porque nós somos compensados apenas com a diferença relativamente ao ano anterior e não de quando se iniciou a redução de propina, e prestação de serviços ao exterior, mas e um grande desempenho em termos de projetos europeus. Falei, por exemplo, que na área da investigação aumentámos 5 vezes o financiamento da FCT, 5 vezes, em que desse montante que a UTAD recebe, 25% são para despesas gerais, ou seja, é dinheiro para a instituição, apoiar a instituição no seu funcionamento. E, portanto, é esta agressividade que é necessário manter e este desempenho, e por isso o próximo quadro comunitário, isto que se fala já da famosa bazuca, é uma oportunidade para as instituições nas diferentes vertentes. Portanto, o seu sucessor não terá grandes preocupações no nível da sustentabilidade financeira da Academia, certo? Terá que manter o mesmo desempenho e o mesmo empenho em atrair fundos europeus, em continuar esta trajetória de crescimento de estudantes para se traduzir neste crescente de receitas próprias, sejam transferências através de projetos. E para isso é preciso ter uma grande visibilidade política, porque para nós atrairmos projetos de dimensão financiados por fundos europeus, desde logo é desejável que o próximo quadro comunitário preveja nos fundos regionais do PO Norte financiamentos para as instituições de ensino superior e está já em discussão o novo plano de recuperação e resiliência, em que há 6 eixos onde as instituições podem manter uma atividade elevada. Portanto, é esse desempenho que tem que ser mantido. Muito bem. De que forma é que a pandemia tem afetado os alunos da Academia? Devo dizer que, do ponto de vista pessoal, este tem sido o meu maior desafio. Como apoiar os estudantes. E note que a instituição tem sido uma instituição muito amiga dos estudantes. Os docentes têm apoiado muito. A UTAD não só tendo uma maior abertura no pagamento das propinas, em dilatar os prazos, por exemplo, no final de curso, da entrega das teses de mestrado, que é um sufoco quando se termina um curso, ainda falta um estágio, é mais um ano. Portanto, isso não tem sido problema para o estudante, porque nós tem sido flexível. Tem existido essa
essa flexibilidade, mas também para bolsas de emergência, ou seja, para um caso de uma ruptura familiar, a Universidade tem um fundo de apoio social que atua de imediato. E alguém tem recorrido ao Tem recorrido. Nós, em março, quando suspendemos a atividade letiva, lançamos um programa, o TAD Mais Contigo, em que todos os alunos receberam um SMS, aliás, recebiam com periodicidade um SMS do reitor, em caso de emergência, contactem um determinado número. E isso funcionou. Agora, há algo que nós nunca conseguiríamos ajudar, que é apoiar as condições do seu agregado familiar em ensino à distância. Porque estamos a viver situações dramáticas do ponto de vista das famílias, famílias com doenças, famílias que veem as pessoas partir, famílias que veem o desemprego, e isto causa alterações do ponto de vista psicológico aos jovens que não conseguimos substituir. É evidente que reforçamos o apoio do ponto de vista psicológico, de proximidade, e por isso é que achamos que o presencial é muito mais fácil, porque nós poderemos estar mais próximo dos estudantes e estar... E ao nível dos equipamentos, houve necessidades por parte recorreram ao TAD para ver se podiam disponibilizar computadores? Nós, do ponto de vista dos equipamentos, o mercado não tinha. Nós, quando entramos em pandemia em março do ano passado, nós fizemos logo uma requisição de cerca de mais de uma centena de computadores, mas para os funcionários poderem exercer as funções de teletrabalho. Não havia condições, e percebo os atrasos, porque não há material informático disponível. Por outro lado, a rede também não é a melhor em algumas localidades, nem todos têm as mesmas condições. Há estudantes a ver as aulas de telemóvel, aqueles que têm telemóvel, mas há outros que, como eu lhe disse, nós somos uma instituição que atrai alunos de um estrato socioeconómico bastante reduzido. Julgo que aí as autarquias terão que ter um papel relevante, não é? Por exemplo, encontrar um local com boa rede para o jovem fazer o próprio exame, estando ele deslocado. Embora alguns dos estudantes tenham optado por ficar cá nas residências porque sabiam que teriam todo o apoio, e não me refiro apenas aos estrangeiros. Sr. Reitor, houve algum aluno ou alunos que abandonaram os estudos por causa da pandemia na UTAD? Neste momento, a taxa de abandono não tinha aumentado, referindo-me ao ano letivo passado, não tinha existido um aumento da taxa de abandono. No entanto, devo dizer que este é um problema nacional, o abandono, não só no secundário, mas também no superior. Neste momento estamos a aguardar os resultados do inquérito que os estudantes próprios avançaram. A nova Presidente, a Maria Ferreira, lançou um inquérito para tentar ver, do ponto de vista das preocupações sobre o desempenho dos estudantes, e preocupa-me essencialmente isso, porque temo que, se continuarmos no sistema à distância, possa conduzir, já há muito tempo, de início foi uma novidade, houve uma enorme, as universidades estiveram na linha da frente, conseguiram dar a volta, mas neste momento já começa a ser muito tempo neste regime para um jovem no ensino superior, e temo que possa ser esse um problema central. Também é um dos reitores que reconhece os efeitos negativos do ensino à distância. Fala-se muito da avaliação à distância por uma questão da fiabilidade, mas eu acho que a universidade tem que ser presencial, porque não é apenas aquilo que se aprende nas unidades curriculares, as competências que se ganham do ponto de vista de conhecer outras pessoas, outras áreas científicas, de debates. A universidade vai muito para além da aprendizagem. O ensino à distância é, sem dúvida, uma boa ferramenta complementar, mas a base deve ser presencial. Teme que este regime se prolongue? Hoje, eu acho que, e tenho vindo a escrever sobre isso, que o mundo devia pensar muito os tempos que estamos a viver, que, se repararmos, já o Observatório da Biodiversidade já mostrou claramente que o aparecimento do coronavírus decorre das alterações climáticas e da grande agressividade que estamos a fazer sobre o planeta. Ou seja, hoje no mundo chegamos a agosto e já esgotamos os recursos humanos. Nós temos uma metodologia
uma maneira de viver muito consumista, baseada em baixos salários e que estamos a consumir muito e demasiado. E esse excesso, e se em Portugal temos pouca população, está a existir um decréscimo, a nível mundial o aumento da população é preocupante. Estamos a falar em que num aumento, os dados da ONU até 2050 falam um aumento muito significativo. E isso vai esgotar o planeta e é evidente que está a causar alterações como o coronavírus, que depois têm efeitos no ser humano. Se reparar, já existem sinais de esperança. Desde logo, a nova administração Biden nos Estados Unidos retoma a confiança de querer voltar ao Acordo de Paris. Os chineses mostram a intenção de poderem aderir ao Acordo de Paris, o que também seria muito importante, mas a mudança de comportamental, não basta apenas Portugal dizer que vai querer atingir a neutralidade carbónica em 2030, 2050. Nós todos temos que meter isto, nós aqueles que desempenhamos. Nós temos que ter uma estratégia para que as universidades sejam carbono zero, temos que ter estratégias sustentáveis também nas autarquias, temos que ter nas empresas e as famílias também têm que interiorizar. E por isso é que eu digo que nós devemos, a liderança deve ser feita pelo exemplo e temos que dar o exemplo. E foi esse exemplo que nós demos há 4 anos na UTAD, quando foi a primeira instituição que lançou um plano estratégico alinhado com os 17 Objetivos da ONU 2030, para uma agenda mais sustentável. Mas é difícil incutir essas ideias ainda na população em geral, ou não? Por exemplo, por isso é que os grandes líderes devem dar os exemplos, os líderes das organizações, mas que não só a nível nacional, mas também a nível internacional e local, devem dar o exemplo na conduta do dia-a-dia, do cotidiano e também, por outro lado, é um enorme desafio para a ciência essa questão. E daí está a surgir agora o conceito de uma só saúde, One Health, que ainda o seu ministro falou na última visita ao UTAD que seria um desafio o aparecimento de um curso de medicina nesta área. Portanto, tem a ver que a Europa não tem conhecimento científico que permita dar resposta a estas situações, porque hoje estamos numa estirpe, depois amanhã falamos noutra, depois já somos resistentes e não se esqueça que os números que o David Attenborough lançou neste último livro, não se esqueçam que nós temos 1.600.000 vírus no ecossistema Terra. Esse é que é o problema. A UTAD tem crescido muito a nível da captação de alunos. Como é que é possível continuar esta sustentabilidade quando há escassez ao nível do alojamento? Um problema que já reconheceu. O alojamento hoje é um problema em Vila Real e é preciso dar uma resposta. Nós tentamos nos últimos 4 anos, mas a solução que apresentava o Estado era recorrermos aos fundos da Fundistama 4%. Isto não era viável do ponto de vista financeiro. O plano de recuperação e resiliência prevê já fundos para as instituições, as autarquias e mesmo os privados poderem utilizar empréstimos com efeitos de ação social. Portanto, surgem agora... Mas empréstimos a fundo perdido ou não? Não estamos a falar a fundo perdido, estamos a falar a taxas reduzidas, mas durante o pagamento, durante um período mais alargado, e é isto que está em discussão pública. Este é um dos assuntos que consta do Plano de Recuperação e Resiliência. O que é que eu deixo? Deixo já os projetos, quer ao nível das residências de Codessais, nós fizemos reestruturações internas em Codessais, nomeadamente que terminamos com uma cantina que existia lá e os serviços de ação social, a parte da componente administrativa, foi feita a fusão com os da universidade e só essa área, a requalificação dessa área permitirá mais 150 camas. Estamos a falar de um valor abaixo de €500 mil de investimento, abaixo de €1 milhão de investimento. Por outro lado, o edifício anexo, temos o projeto do CIFOP, que também poderá aumentar 150 camas, portanto, a universidade terá que utilizar estes novos mecanismos, estes novos instrumentos financeiros para aumentar a oferta. Quantas camas há neste momento? Pouco mais de 500 camas, mas poderíamos, só do ponto de vista da universidade, aumentar 300 camas, se for essa a intenção da próxima liderança. O curso de Medicina é um sonho que ficou por concretizar. O que é que falta
para trazer o curso de Medicina para a UTAD? O curso de Medicina não era um sonho, tornou-se agora um desafio. E tornou-se um desafio porque a UTAD concentrou e focalizou a sua investigação no setor primário, no setor agroalimentar. É aqui que somos conhecidos, é aqui o nosso espaço, a matriz identitária. Simplesmente surgiu um novo conceito de medicina de uma só saúde, ou seja, as alterações no ambiente estão a causar alterações no animal que, por sua vez, têm efeitos ao nível do ser humano. Como sabe, a UTAD tem um dos poucos cursos portugueses que está acreditado, de medicina veterinária, acreditado internacionalmente e grandes competências, quer na área do ambiente, quer na área da veterinária. E este conceito de só saúde, agrupando a área da ciência animal com a área da enfermagem, com a área da medicina, será possível na UTAD. Portanto, a UTAD tem neste momento as infraestruturas, e a prova disso é que deu uma resposta com um dos melhores centros de testagem da Covid, tem capacidade para alavancar um novo curso, mas tem que ser diferente. Tem que ser um curso cuja investigação seja ligada a este conceito de uma só saúde. Por isso digo, torna-se um desafio e neste momento, não tendo sido uma aposta no passado, acho que poderá ser uma aposta para o futuro. Muito bem. O campus está em obras, está tudo em obras. Que universidade poderemos ter em 2030? Nós, em março de 2020, concluímos uma obra, uma empreitada de 3 milhões de euros na área da sustentabilidade energética. Foram retirados 35 mil metros de amianto, de fibrocimento, foram instalados mais de 900 painéis solares e mudamos o sistema de aquecimento, o sistema de gás para biomassa, ou seja, isto vai baixar as emissões cerca de 70%. Uma parte do ano a UTAD já é autossustentável do ponto de vista energético. Iniciamos agora um novo projeto, em março iniciamos depois um outro projeto que vai permitir tornar o campus, que envolve intervenções do ponto de vista da mobilidade. Portanto, vai ser pedonalizado todo o centro histórico do campus. O campus passará a ter uma ecovia de cerca de 7 km que vai conectar com o centro histórico de Vila Real. E, portanto, para nós este é um projeto simbólico. A extensão é 7 km entre o TAD... No interior do campus são 7 km, mas depois, aproveitando o canal ferroviário, não é, poderíamos estar a 15 minutos a pé do centro da cidade. O que é que me parece? Parece-me que isto não só do ponto de vista de evitar a mobilidade elétrica e para tentar atingir a aposta de um campus carbono zero em 2030, tem a vantagem de aproximar a cidade do campus. O campus, por exemplo, estarão os edifícios encerrados ao fim de semana, mas será um local onde as pessoas, iniciando a sua prática desportiva no parque da cidade, rapidamente estão no campus e podem desfrutar do campus. Portanto, o campus passa a ser um novo jardim para a cidade. E isto rompe, quer queiramos ou não, rompe com algum fechamento que existe ainda nas universidades. As universidades ainda continuam a ser muito encerradas aos cidadãos e, portanto, é necessário cortar estas barreiras e esta será uma delas, ou seja, poderá utilizar o campus com a família, com os seus amigos, para uma atividade desportiva, uma atividade de lazer, sendo que os edifícios ficam fechados. Mas não têm que pedir autorização para entrar? A autorização será as sapatilhas ou a bicicleta, não é? Porque, como neste momento ainda é necessário. Porque está a pensar na linha do automóvel. É evidente que se for ao fim de semana ao campus, não entra de automóvel porque tem uma barreira, só entrará para uma situação de emergência. Mas se entrar pelos canais, pelo canal ferroviário, pelo antigo canal ferroviário, tem entradas normais, pedonais e de ciclovia. Vem aí a bazuca europeia. Acredita que o dinheiro que vem de Bruxelas será suficiente para dar a volta à crise económica e financeira que estamos a atravessar? Eu julgo que o maior problema será utilizar bem o montante.
porque nós neste momento estamos no final de um quadro comunitário e estava 50% executado. Portugal, com dificuldades, executou este quadro. Agora, um quadro económico 3 vezes superior, é preciso criar projetos que o executem, e que também, mas essencialmente projetos que permitam mudar o modelo económico e não apenas. Refiro-me que o próximo quadro comunitário, a famosa bazuca, não pode continuar a ser destinado para infraestruturas. Nós já tivemos quadros demasiadamente e obras físicas, mas sim para que permitam atrair empresas, captar investimento e, essencialmente, criar produtos e serviços avançados de maior valor acrescentado. Porque só assim é que podemos aumentar a mão de obra da mão de obra portuguesa. Neste momento, Portugal está a aumentar o número de licenciados, está a ficar dentro das médias europeias do ponto de vista da qualificação. Agora é preciso remunerar esses jovens com competências, sob pena deles terem aqui desempenhar as funções para o estrangeiro. Este é que é o grande desafio. Como é que nós vamos poder traduzir este envelope financeiro na dinamização da economia? Sr. Reitor, a UTAD poderá ter também um papel importante no futuro para conseguirmos ultrapassar esta crise? De que forma é que a UTAD poderá ajudar? As universidades estão na linha da frente no combate ao Covid. Desde logo emprestamos os ventiladores, material médico, lançamos um centro de testagem, um centro de acolhimento, mas isso foi do ponto de vista social. Agora, estes grandes projetos que vão surgir, há alguns que estão claramente vocacionados para as universidades, desde logo na área da formação. Um dos grandes desafios na época pós-Covid vai ser formar os desempregados Covid. Ou seja, como é que nós podemos fazer formações curtas, para quem já tenha uma determinada formação, que possa ser reintegrado no mercado de trabalho. Isto não podem ser formações convencionais, como aquelas que existem de primeiro, segundo e terceiro ciclo. É necessário dar resposta a isto. Por outro lado, existem já estruturas que estão vocacionadas para as empresas e que é preciso estarem mais ligadas às universidades. Estamos a falar dos centros de interface, por exemplo, os laboratórios colaborativos. Dos laboratórios colaborativos foram criados em Vila Real, em Portugal, 2 estão em Vila Real, quer o da área de vinho, quer o da floresta. Portanto, a floresta é um dos 7 pilares da agenda do ambiente e que é um recurso enorme para os próximos tempos e, portanto, é aqui uma oportunidade também de atrair fundos e de dinamizar emprego qualificado para Vila Real. Por outro lado, é preciso ter uma estratégia regional, do ecossistema regional, de atrair empresas. E hoje as empresas só se deslocam para locais onde há formação em ensino superior. Este é que é o grande desafio da cidade e de toda a região. Nós temos a universidade, mas o grande desafio, temos os recursos humanos qualificados, temos as infraestruturas, agora o que é que falta é atrair as empresas. Veja o exemplo da Continental, temos que replicar o exemplo da Continental a outras áreas. E a instituição terá que formar as pessoas de acordo com os interesses das empresas e não de acordo com os interesses da instituição. Isto dava-lhe, entre outros muitos exemplos que se poderiam apresentar, já interpretando o novo quadro, o Plano de Recuperação e Resiliência, que estará aí nos próximos meses, já está em discussão pública. Sr. Reitor, disse que teme que os fundos não sejam bem aplicados. Nos últimos anos, Portugal tem recebido muitos fundos comunitários. O certo é que, para a coesão territorial, mas o certo é que os fundos são normalmente sempre canalizados para as grandes cidades e as áreas onde há mais gente. Como é que, sendo o reitor de uma universidade do interior, como é que a UTAD ou a IPB podem resolver, se é que podem, dar aqui uma ajuda para que os fundos também cheguem cá? No caso da UTAD, duplicou a execução de fundos do anterior, do quadro, quando entrei, relativamente ao posterior, a este último, ou seja, entre o CREN e o Norte 2020, se formos ver o montante de investimento de utilização de fundos europeus por aluno, duplicou. Portanto, foi a instituição do interior que aumentou mais a atração de fundos. Posso lhe dizer que nos últimos anos, agora, neste quadro, já mais de 50 milhões foram atraídos a empresas. E uma parte desses fundos foram em colaboração com as empresas. Quer a IPB, quer a UTAD, são os pilares fundamentais numa estratégia regional. Ou seja,
O que a região tem que fazer é apostar para a criação de um ecossistema regional de inovação, em que os poderes políticos, sejam as comunidades intermunicipais, seja qual for o poder da região, seja o da região norte, com o sistema científico e a sociedade e as empresas podem desenhar projetos. Ou seja, como é que numa determinada empresa nós podemos aumentar o valor acrescentado de uma determinada região? Qual é que é o produto? Neste caso é o vinho, como é que podemos apoiar no aumento do valor do vinho nos mercados internacionais? Se é o azeite, se é a floresta, como é que nós poderemos apoiar nisso? E, portanto, a investigação que se desenvolve na universidade tem que apontar nesse sentido. Simplesmente também é preciso ter uma política regional de criação aqui de novas empresas. Estamos a falar, por exemplo, das startups e das spin-offs. Como é que nós podemos instalá-las cá para desenhar novos produtos, novos serviços e vendê-los a maior valor nos mercados internacionais? E se os nossos engenheiros, por exemplo, os nossos técnicos, são capazes de ter esse desempenho nos grandes países da Europa, porque é que eles não estão a fazer cá em Portugal? Porque não são devidamente remunerados. Portanto, só mudando para este modelo de uma economia assistencialista para uma economia de maior valor acrescentado, é que é possível o desenvolvimento do país. E o conhecimento científico é o mais importante. A prova disso, veja os grandes momentos populistas da Europa. O Brexit. Porque é que ganhou o Brexit? Foi nas zonas com menor conhecimento. Os problemas dos coletes amarelos não é um problema de país, era o problema das zonas do interior deprimidas que estavam completamente à margem do sistema e que ia mostrar o seu protesto. E depois esses populismos nascem em todo lado e Portugal não está à margem disso. Portanto, só há uma hipótese: o desenvolvimento do interior passará por atrair mais fundos, mas do lado das empresas e de aproveitar os recursos endógenos. É preciso melhorar os recursos endógenos. E não propriamente o quadro à luz das infraestruturas, julgo que foi uma perspectiva que já teve o seu tempo. Neste momento temos as infraestruturas necessárias. Sr. Reitor, sim, mas, por exemplo, não acha que é necessário um poder político mais forte que aposte no interior? Acha que, por exemplo, a regionalização poderia ajudar a que os fundos chegassem mais ao interior para haver essa coesão territorial? Eu acho que esse é um dos problemas centrais do país. Nós somos demasiadamente centralistas. Sempre fui um regionalista convicto. O próprio, como sabe, participei na Comissão Independente de Descentralização, criada pelo Governo, melhor, pela Assembleia da República, e o relatório é claro que é preciso existir regiões eleitas e para isso é preciso criar todo um conjunto de condicionalismos, desde logo rever a Constituição. Uma vez que, neste momento, rever a Constituição tem sido algo difícil, eu percebi que este modelo híbrido de eleição indireta das CCDRs, que era um modelo possível. Por isso, entre o nada e o alguma coisa, eu acho que devemos aproveitar este momento e dar voz a esta nova forma de gerir a CCDR e a quem o lidera, porque alguém, neste momento, quem lidera a CCDR é alguém que conhece bem o mundo científico, o mundo das empresas e, portanto, acho que devemos dar força e todos contribuirmos para este modelo. Muito bem. Agora, regressando aqui à UTAD, a UTAD está mais aberta ao exterior. É esse o caminho preponderante para ligar mais as pessoas à academia? Foi também por isso que abriu as portas? As instituições hoje já se notaram que não é pela dimensão, se são grandes ou pequenas. As instituições que responderam mais à crise são as instituições abertas, não é? Muito mais abertas, que participavam em redes nacionais e internacionais, e que o conhecimento é global. E, portanto, é este o caminho que as instituições têm são estes os desafios do conhecimento. Têm que ser instituições cada vez mais abertas, que trabalhem em rede e que permitam desenhar novos projetos multidisciplinares. Pensar as universidades à luz clássica, acho que é um erro e que já teve o seu tempo. Por isso, este projeto de tornar o campus, uma vez que é o único campus certificado do ponto de vista ambiental a nível nacional, o Ecocampus, agora com um novo modelo ainda mais aberto do ponto de vista físico, também ajudará a abrir as mentalidades e a interligação, ou seja, o campus não é dos que lá estão, mas é do país. Nós somos uma universidade pública e, portanto,
poderemos desfrutá-lo, simplesmente esses caminhos terão que ser abertos a outros desafios. E dá-lhe, por exemplo, ainda neste país, em Portugal, não há articulação entre o ensino secundário e o ensino superior. Porque é que os jovens das escolas secundárias não podem utilizar alguns laboratórios das universidades no futuro? Porque é que as empresas não poderão também ter acesso dentro de regras? Portanto, é preciso perceber que é preciso criar novos formatos de partilha. Porque é que um jovem que está no ensino secundário não tem acesso para determinadas formações aos laboratórios da universidade? Como é que não existem laboratórios de investigação que também tenham uma atividade partilhada com as empresas? Portanto, é um novo formato que vai passar, o futuro passa por este novo formato. É um dos desafios que têm as universidades de ensino superior nos próximos tempos, é também esse? Eu julgo que sim. Esse é um dos vários desafios. O outro é trabalhar mais em rede. A União Europeia aponta para a criação de universidades europeias, ou seja, conjuntos de instituições de ensino superior que tenham uma estratégia comum de ensino e dentro de outras áreas. A UTAD faz parte de uma, estamos a trabalhar para que seja aprovada pela União Europeia. É uma rede, a rede CURE, C-U-R-E, rede essa que tem como grande marca o desenvolvimento regional. Portanto, é preciso trabalhar em conjunto para o desenvolvimento dos seus países. Este é o nosso tema desta rede. E em que, no futuro, um professor está aqui numa sala de aulas a dar aulas para um espanhol, ou para alguém que esteja em Espanha, alguém que esteja em França, que esteja na Alemanha e vice-versa. Um jovem português aqui, não se deslocam os jovens, mas sim são os meios tecnológicos que permitem essa partilha. Esse é um exemplo que são chamadas alianças europeias, que esse é um dos grandes desafios para Portugal e nós estamos a iniciar este caminho, mas a UTAD já está dentro desse eixo. Sr. Reitor, no verão houve alguns problemas na Rádio Universidade que foram muito difundidos nas redes sociais. Eu queria que nos explicasse o que é que aconteceu verdadeiramente o que é que aconteceu na rádio. O que aconteceu foi, em termos públicos, uma enorme desinformação. A rádio é uma cooperativa que tem um conjunto de associados, em que a UTAD apresentou um novo desenho, que é para reforçar a sua posição na rádio e também ter, uma vez que somos uma universidade pública, ter um conselho independente, um conselho estratégico que acompanhe o desempenho da rádio. Portanto, acho que a rádio tem que estar ao serviço da sociedade. Okay. É um meio em que tanto funciona como um laboratório de estudo, tanto pode ser um estudante, e daí o interesse da UTAD desde o nascimento da rádio, porque é um local onde os alunos trabalham as suas capacidades, não só na área da comunicação e multimédia e da comunicação social, mas também das competências de cidadania, um espaço para os estudantes, mas também um espaço da cidade e da sociedade, uma vez que abrange vários conceitos. E por isso achamos que a UTAD queria e pretende, foi esse o desafio que colocamos, de aumentar a participação da UTAD enquanto associado, uma vez que é uma cooperativa, mas também que exista um conselho estratégico de figuras ímpares, ligadas, individualidades que acompanhem o desempenho da rádio e que permitam a monitorização. Ou seja, a rádio não funcionar como um instrumento de uma reitoria. Nunca foi esse o meu princípio, acho que tem que ser uma rádio independente, mas que deve ser acompanhado por um conselho estratégico. E, portanto, nós propusemos essa alteração estatutária, propusemos aos sócios e eles aprovaram, e agora é preciso adaptar um novo modelo, ou seja, dar mais força à rádio. O objetivo é dar mais força à rádio. E os problemas financeiros já estão todos sanados? Os problemas financeiros com o modelo do reforço, com este modelo, com este novo desenho estatutário, estão imediatamente ultrapassados. Muito bem. A UTAD vai ter um novo reitor em breve. Já me disse que fica sustentável, que a situação financeira é estável. Com que sentimento sai da reitoria? Do dever cumprido e de agradecimento à Academia me ter escolhido, porque todos os resultados positivos dos últimos 8 anos se devem à Academia, devem-se às pessoas. Portanto, temos uma Academia que aceitou um desafio, foi num período difícil inverter um caminho
um caminho não só de perda de alunos, mas de desempenho do ponto de vista da atratividade de fundos europeus. Era necessário uma nova forma de interpretar a universidade à luz dos desafios societais, e a Academia agarrou esse projeto e avançou. E, portanto, agora está na altura de aparecer um novo projeto que interpreta a Academia à luz dos novos desafios societais, nomeadamente as questões ambientais, a questão da digitalização, a questão de como a Academia pode apoiar na recuperação económica e social da região e do país, e como pode ser sempre uma voz ativa ao serviço com um forte sentido de comprometimento com a região, e por isso sai com o sentimento do dever cumprido. Muito bem. Já há um candidato assumido a reitor, o professor Vasco Amorim. Mas tudo indica que o próximo reitor será o Dr. Emídio Gomes. Se for eleito o Dr. Emídio Gomes, considera que o UTAD fica em boas mãos? Desde que foi iniciado o processo eleitoral, qualquer que seja ao nível da governação da UTAD, eu nunca emiti qualquer opinião, nem participei em qualquer atividade. Acho que o papel é zelar pelo interesse do que o processo eleitoral decorra de forma isenta, e apenas isso, e transmitir ao próximo reitor e àqueles que vão ocupar os lugares, fazer uma transição de dossiês correta, de forma a que nada se perca no caminho. Quer deixar-lhe algum conselho? Que gosto tanto da UTAD como eu. O que vai fazer o professor Fontainhas Fernandes depois de sair da UTAD? Portanto, o período de reitor é um período de transição. Foi um determinado período em que ocupei determinadas funções e que agora mantenho a minha função principal, que é docente. Portanto, eu sou docente, eu sempre fui um docente muito conhecido e que gosto muito de exercer essas funções. Não quero desempenhar outras funções de gestão académica, e que, a par disso, complementarmente, poderei desempenhar outras funções, como é público, vou estar à frente do Conselho Nacional de Acesso a Ensino Superior. E vai para Lisboa ou vai continuar por Vila Real? Eu sempre fui um cidadão do Norte. Ok, muito obrigada por ter vindo aqui ao jornal A Voz Trás-os-Montes. Agradeço-lhe imensa disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.